Olá, eu sou Hugo Carpanese, supervisor de treinamentos técnicos do Grupo Unitar. E hoje eu vim falar de mais um lançamento da AWT, a máquina de solda MIG Multiprocesso 220D Pro. Um equipamento de solda multiprocesso que trabalha com as funções MIG, TIG, eletrodo, MIG com gás e MIG sem gás. Um equipamento que você pode aplicar tanto em trabalhos profissionais, trabalhos industriais ou até em serviços aí mais domésticos. Ela possui muitas funções juntamente com display digital, tela em LCD. Então hoje nós vamos falar de vários diferenciais desse equipamento em relação às máquinas do mercado. Ok? Então vamos ligar aqui o equipamento. Logo de cara já aparece aqui, né, MIG LCD. Então ela tem esse painel aqui em LCD que facilita bastante aí você entender os processos. Então logo de cara você já tem aqui, ó, a amperagem e a voltagem, certo? Então é um equipamento aí sinérgico, né? Quando você ajusta a amperagem, a voltagem já trabalha junto e também a velocidade do arame. Então essas três coisas aqui, ó, elas já vão trabalhando sinergicamente. Aqui você tem a espessura da chapa que você vai estar trabalhando, então conforme a espessura ele já vai te dando aqui a melhor amperagem, 3.3 milímetros, você vai subindo aqui, ele já vai te indicando. Então isso ajuda bastante sobre aquelas dúvidas que às vezes o operador ele tem em qual amperagem para cada espessura de chapa, então ele já mostra por aqui. Aqui você tem a velocidade do arame para o avanço do arame ali, em neutro, né, quando você está passando o arame pela tocha. Aqui você tem o ajuste de indutância, né? Então, como eu já falei em outros treinamentos, para você ajustar principalmente a questão de respingo. Aqui você tem a bitola do arame, então se você vai usar o arame 0.6, 0.8 ou 1 milímetros. Aqui você tem o automático da tocha, né? Que você ajusta tanto para 4T ou 2T, certo? Então agora a gente vai passar função por função, com algumas funções a mais aí. É um equipamento bem intuitivo, então bem tranquilo de você fazer os ajustes. Aqui nesse botão, então, você vai selecionar o tipo de solda, né, que você vai trabalhar. Se é MIG, se é TIG, se é eletrodo e também os gases que você vai utilizar. Então aqui na primeira você tem MIG com 100% de CO2, então se você for usar o CO2 puro, você usa aqui essa primeira função. Na segunda é a mistura C25, certo? Então você tem 25% apenas de CO2. Você tem um cilindro com 75% de argônio e 25% de CO2. Aqui na função manual, né? Então aqui independente do gás que você estiver utilizando. Aqui é para a função alumínio, então alumínio sempre argônio 100%, né? Se você for utilizar uma solda para alumínio, né? Você vai utilizar o arame de 1 kg ou de 5 kg para alumínio. Aqui é para o arame sem gás. Então, como eu sempre explico, quando você vai utilizar o arame revestido tubular sem gás, você precisa fazer a inversão da polaridade, certo? Todas as outras aqui, a tocha está no positivo e o cabo terra está no negativo. Quando a gente entra aqui na função sem gás, a gente vai fazer a inversão da polaridade aqui dos cabos, certo? Então você vai tirar a tocha do positivo e vai passar ela para o negativo. E o terra você coloca no positivo. Então, todas as vezes que for utilizar o arame revestido, você faz a inversão da polaridade conforme já está mostrando aqui no painel. Essa segunda função, essa outra função aqui é Spool Gun. Essa daqui é para você utilizar principalmente na função de alumínio. Ela é uma tocha especial que o rolo de arame vai na ponta da tocha. Então lá no bico mesmo vai o rolinho pequeno, principalmente o rolinho de alumínio. Porque a tocha ela é muito comprida, o arame ele é muito frágil, então se você usa uma tocha normal de 3 ou 5 metros, acaba rompendo o arame muito fácil. Então você utiliza na Spool Gun, o rolinho de arame vai na própria tocha e você seleciona por aqui para você conseguir também mudar os parâmetros do equipamento. Aqui é para a função MMA, então aqui é para derreter eletrodo, né? A função aí mais básica. Então aqui no último você tem a função TIG Lift. Então nesse caso aqui você também trabalha com a posição invertida da tocha. Você vai comprar a tocha seca, certo? Vai tirar o cabo e aqui você vai ligar a tocha no negativo e o cabo terra no positivo, né? Também fazendo a inversão de polaridade.
né? Então eu sempre explico em treinamentos que TIG você usa a tocha no negativo e na função MIG sem gás também você faz a inversão. Então a parte muito interessante dessa máquina é que ela vai te avisando todas as vezes que você precisa fazer a inversão de polaridade, certo? Então não tem como errar, certo? E aqui ó, você tem aqui um exemplo do cilindro de gás, certo? Quando você usa o gás, na MIG sem gás já some aqui o cilindro porque você não precisa. Aqui a tocha mais o cilindro de gás, a MMA só o porta-eletrodo, e aqui na TIG você utiliza a tocha seca, certo? E aqui ó, 100% de argônio, beleza? Então continuando aqui, a gente selecionou, né, a função MIG. Então lembrando, né, conforme você ajusta a amperagem, novamente, ó, ele vai te dando aqui a espessura da chapa que você for trabalhar. Então, do lado direito aqui, a gente seleciona a indutância. Então, conforme você vai ajustando aqui o respingo, ó, vai até no caso do menos 10 até o 10 positivo. E aqui está na central. Então, dependendo do grau de respingo, às vezes você diminui um pouco a indutância ou aumenta, certo? Aqui você seleciona a bitola do arame que você vai estar utilizando. Então aqui ó, 0.6, 0.8, 0.9 ou 1 milímetro. Então você seleciona a bitola do arame conforme o arame que você vai estar utilizando na máquina. Aqui 2 tempos e 4 tempos. Quando você ajusta na função 2 tempos, a solda, no caso a tocha, né, ela está na função ali básica. Você aciona o gatilho, ela começa a soldar, você solta o gatilho, ela para. Na função 4 tempos, você aciona o gatilho e solta, então o equipamento vai seguir soldando. Quando você for parar, você aperta e solta novamente, aí ela desliga. Então basicamente o 4 tempos ele é utilizado como se fosse um automático. Você aciona uma vez só o gatilho e a máquina vai soldando. Você aperta de novo, o equipamento para. E por último aqui, nós temos o pós-gás. Então aqui você aciona, você coloca em quanto tempo você quer que o gás fica soltando depois que você soltou o gatilho, depois que você parou de soldar, certo? Então ele já tem até aqui ó, no desenho do cilindro que ele é pós, ele é depois do cilindro de gás, quando você para de soldar, quantos segundos fica liberando. Essa quantidade aqui serve para refrigerar o bico, aumentar a vida útil do bico ali dos consumíveis da tocha. Então depois que você parou de soldar, você quer que fica, por exemplo, ela chega até 3 segundos. Pode ficar até 3 segundos liberando o gás aqui antes de desligar o equipamento. Continuando aqui, então nós temos ó, essas duas funções aqui centrais, está relacionado a esses botões aqui, certo? Então, cheque gás. Essa aqui é uma função para você checar se o gás está passando normalmente pela tocha. Então você aperta aqui, ó, ele aciona a válvula solenoide interna. Então quando você apertou, ele libera o gás. Então você consegue ver se o gás está passando normalmente. E aqui é o botão de acionamento do arame, certo? Então quando você aperta aqui, ele começa a liberar somente o arame, certo? Sem abrir o arco ali da tocha, certo? Então você está só passando o arame para começar a soldar, você aperta aqui nesse botão, certo? Então aqui está falando sobre os modos e aqui sobre os parâmetros. Então esses aqui não são botões, é esse e esse aqui. Já na parte inferior do equipamento, nós temos aqui o engate da tocha, certo? Lembrando que esse encaixe, ele é padrão, então é o conector Euro, certo? Então, mesmo que o operador ele tenha tocha de outras marcas lá, ele pode utilizar porque o encaixe dela, o encaixe da tocha MIG é o engate padrão Euro. Nesse botão você aciona se for utilizar a tocha Spol Gun, que tem lá o ajuste no painel também. Então você muda esse botão para cá, esse é o engate da tocha, né? O plug no caso, positivo e negativo. E nesses cabos aqui é a inversão de polaridade, para você utilizar a MIG sem gás, ou a MIG com gás, ou então a tocha seca para ser utilizado na função TIG. Então essa é a máquina de solda MIG Multiprocesso 220D Pro da AWT. Um equipamento que utiliza o arame de 1 kg revestido ou arame de 5 kg para utilização com o gás.
Então esse equipamento, com certeza, ele tem como grande diferencial o painel digital autoexplicativo. Então ali você tem a espessura de chapa que você vai utilizar, juntamente com a amperagem, quando você precisa fazer a inversão da polaridade, quando você vai utilizar a função TIG, MIG ou eletrodo. Equipamentos de solda multiprocesso você pode utilizar tanto em trabalhos profissionais ou em trabalhos industriais, um pouco mais pesado também. Então você tem um equipamento completo e versátil. Essa máquina de solda MIG multiprocesso 220D Pro da AWT, mais uma marca do Grupo Unitar.